Do livro Vinha de Luz, capítulo 37 de 180, Orientação, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 37 de 180, Orientação. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo tenho mandado. Paulo I Tessalonicenses 4:11. A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isto. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 37 de 180 do livro Vinha de Luz, que Emmanuel intitulou de Orientação. Este título, Orientação, dado por Emmanuel, ele utilizou esta passagem evangélica que Paulo escreveu. E interessante que Paulo sempre fazia isto, orientava aqueles povos das novas igrejas. E nesta orientação ele diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Ele faz uma comunicação para aquele povo da igreja, para que eles possam focar naquilo que era de mais importante, que era fazer aquilo que ele já tinha dito, para focar nos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos e orando, naturalmente, não esquecendo da parte espiritual. E Emmanuel, utilizando esta passagem, ele diz que a cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Emmanuel, então, está dizendo que
na nossa sociedade, nós temos sempre, a cada passo, ou seja, a cada dia que passa, encontramos irmãos que estão ansiosos por novas orientações. Veja bem, relativa nos círculos de aprendizado evangélico. Isto acontece realmente no nosso seio, porque nós temos criaturas que estão sempre em busca de novas mensagens espirituais, novas mensagens psicografadas, isto, aquilo, e ele não pensa em fazer aquilo que ele já tem para ser feito. Então, naturalmente, ninguém tem dois tempos. Ele deixa de fazer alguma coisa para fazer isto em busca de novas mensagens. Essas novas mensagens, ela pode até ser importante para aquele que está descobrindo o Espiritismo, por exemplo, que ele precisa disto. Mas depois de um certo tempo, é necessário que o aprendiz evangélico, que está dentro da doutrina espírita, comece a estudar efetivamente, porque se ele não fizer isto, ele está paralisado no tempo. Nesta outra parte, Emmanuel diz: valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando termine as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Esses compromissos assumidos que essas pessoas, que esses cristãos têm, ele então já assumiu compromissos. Mas aí, que são programas excelentes, como Emmanuel diz, mas eles experimentam grave dilação. A palavra dilação significa o ato de dilatar, aumentar o prazo. Isto é, a pessoa está numa atividade espírita, por exemplo, fazendo sopa, não é? E aí ela deixa de fazer sopa e vai buscar outras coisas. Então, ele não tem permanência naquilo que ele foi convidado a fazer, naquilo que lhe coube. Ele vai buscar outras coisas, achando que precisa de outras coisas. E ele diz aqui ainda que terminam em súplicas inoportunas, ou seja, e reiteradas. Isto é, além de não ser oportunas, elas são reiteradas vezes. Isto é, reiterada significa dizer ou fazer de novo. Fica suplicando novas mensagens, novos afazeres, novas determinações, ao passo que ele começou alguma atividade e está querendo parar com aquilo. Veja bem, não se sabe por que ele está querendo parar. Pode até ser uma influência espiritual que está realmente influenciando a ele para que ele deixe de fazer aquilo. Porque se ele deixa de fazer uma atividade espiritual que ele está fazendo, aquilo já é um passo para ele não ir mais no grupo espírita. E acontece isto muito. Emmanuel não abordou aventou essa hipótese aqui, mas cabe muito bem o que eu estou dizendo. Nós temos muitos companheiros que muitas vezes chegam na casa assim, muito afoitos, querendo aprender tudo e tal, e logo depois desencanta. E quando você vê, ele deixa de ir. É exatamente isto, porque nós temos que vigiar muito os nossos pensamentos para que a gente não caia em ciladas, porque espíritos ignorantes estão à espreita para que possa nos obsediar no sentido de que a gente deixe a doutrina. E isso para eles é uma glória, não é? Quando eles conseguem isso. E continua dizendo, assim nos pronunciamos. Ou seja, ele está reforçando que ele está se pronunciando desta forma. Diante de quanto se propõe servir a Jesus sinceramente. Então, se você propõe servir
Jesus sinceramente, é necessário que você tenha firmeza naquilo que você está servindo. Ah, mas eu gostaria. Olha, esse gostaria, deixa, ele chegará a seu tempo. Mas termine essa atividade que você está fazendo. Fique ali, bastante operante, bastante frequente, não é? Não falte por coisas bobas. E esta oportunidade chegará. Quando menos você espera, esta oportunidade que você está pleiteando, ela vai chegar. Não precisa ficar reiteradas vezes pedindo, suplicando que venha aquilo. Espere, tenha paciência. Aliás, a paciência é extraordinária nessa colocação. E ele continua dizendo que, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito tempo, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. É exatamente o que o Emmanuel está dizendo. As nossas diretrizes, o nosso caminhar está traçado. Nós é que temos que buscá-lo. Mas temos que ter paciência para que a cada tempo chegue aquilo para que nós possamos fazer. Não queira você abraçar tudo, que isso você não vai conseguir. E você vai fazer mal, não é? De todas as formas que você trabalhar. Então, se você faz uma coisa certa, bem feita, é o que importa. Ah, mas eu gostaria de fazer isso também. Bom, aí eu tenho que deixar o que está fazendo. Então não adianta, é a velha história. Tirar as roupas de um santo para vestir outro. Não tem essa colocação antiga? Desta feita, pensemos nisso, que nós tenhamos que manter firmes no propósito que nós já abraçamos e deixemos a espiritualidade, Jesus, a cargo de nos dar outras atividades para frente. Porque, como disse bem Emmanuel, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas há muito tempo. Então, não seja afoito. Aguarde que o convite virá. Nesta outra parte, diz assim: procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá a elevada residência espiritual para si mesmo. Ele está convidando cada discípulo a manter o quinhão de paz. E para que mantenha esse quinhão de paz, é fazer aquilo que nos foi conferido por Jesus. Que cada um cuide dos seus negócios, trabalhe com as mãos que nasceu com elas, nesta conquista de expressão superior. Ou seja, trabalhemos para o sustento do nosso pão e trabalhemos também de forma espiritual para nos melhorarmos, para que nós possamos ter essa conquista que Emmanuel diz de expressões superiores da vida. Nesta outra parte, ele diz: aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. Veja bem, o quanto é importante isso. Se você conserva a harmonia ao preço do bem infatigável, isto é, infatigável significa que não pode ter fadiga, tá certo? Que não sente cansada. Então, se você mantém esse preço sem cansar, com bastante otimismo, você vai atender aos desígnios do Senhor. Naquele círculo dos compromissos individuais e da família humana. Tanto você vai individualmente evoluir, como você também vai ajudar a sua família a evoluir. E ele continua dizendo: o que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais.
A palavra desincumbir significa tirar a obrigação. Então, se você cuida dos próprios negócios, você vai desincumbir-se retamente das obrigações sociais. Isto é, você não precisa ter uma vida social. Isto é muito relativo. É muito fácil de entender que Emmanuel está nos dizendo que é muito mais importante nós cuidarmos dos nossos próprios negócios, nossos negócios materiais e nossos negócios espirituais. Então ele está dizendo que nós desincumbimos nessa situação. Ou seja, nós já não precisamos mais dessas obrigações sociais. E continua dizendo, sem ser pesado aos interesses alheios. Nós não seremos pesados para as outras pessoas. E ele ainda diz que o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Ou seja, se você trabalha infatigavelmente, em todos os sentidos, moralmente, espiritualmente, para materialmente, então você vai conseguir com as próprias mãos este caminho luminoso para a eternidade gloriosa. Nesta outra parte e conclusão, ele diz, aí, reforçando o que ele já disse anteriormente, não é? Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isso. Olha bem, então antes de você buscar uma orientação, por qualquer tipo de orientação, junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isto. A quê? Aquilo que já lhe foi colocado. Aquela obrigação, aquele traçado que você tem para fazer nessa vida. Que cada um de nós temos um traçado, como bem diz ele. Se já você atendeu, você pode até buscar mais. Mas não precisa. É como eu disse, nós temos que fazer aquilo que nos foi colocado a ser feito. Não temos que reclamar e nem querer sair e largar aquilo. Não vamos abandonar nada. Se o nosso trabalho ali está sendo importante, que continuemos. Ah, mas eu gostaria. Paciência, espere que isto virá. Se for bom para você. Porque se não for bom para você, também não virá. Porque se você está fazendo o bem hoje para as pessoas, para você mesmo, para a sua família, então mantenha firme. Faça a sua parte. A lição vai terminar um dia? Vai. Virá outra lição? Vai vir outra lição. Esteja preparado. E não queira para amanhã. Como ele bem disse, nós temos que ter essa paciência e não ficar ansiosos, querendo que venha aquilo de uma forma apressada. Uma lição maravilhosa para que nós possamos refletir se nós não estamos nessa situação. Não é mesmo? Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.